Lev Semyonovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha, atual Bielorrússia, e faleceu em 11 de junho de 1934 em Moscou de tuberculose, com apenas 37 anos. Em menos de 10 anos de atividades como psicólogo profissional, escreveu 180 trabalhos, sendo 135 deles publicados. Vygotsky pertencia a uma família judia culta e próspera. Seu pai, Semyon Lvovich, trabalhava em um banco e em uma companhia de seguros, e sua mãe, Cecília Moisevna, era professora formada, mas colocou grande parte da sua vida em prol da criação dos filhos. Vygotsky teve 7 irmãos, sendo o segundo filho entre eles. Em 1913, Vygotsky termina o ginásio em Gomel, concluindo com notas máximas. Este fato proporcionou que ganhasse uma cota para continuar os estudos pelo fato de ser judeu. Com 18 anos, matriculou-se no curso de medicina, mas em seguida transferiu-se para o curso de Direito da Universidade de Moscou. Paralelamente ao curso de Direito, estudou História e Filologia pela Universidade Popular de Chelyabinsk. Em 1917, ano da Revolução Russa, Vygotsky graduou-se em Direito e apresentou um trabalho intitulado Psicologia da Arte, que só foi publicado na Rússia em 1968. De 1913 a 1917, seu interesse era no caráter humanístico. Trabalhava em vários campos, na crítica teatral, na história, pois lecionava História para alunos de classes superiores, e até no campo da economia e política, em suas participações nos seminários dessa disciplina na Universidade de Moscou. Também tinha um profundo estudo da filosofia, com interesse pela filosofia de Spinoza, seu pensador preferido. Era apaixonado por literatura desde pequeno. A análise da obra de Dostoiévski é fruto do seu interesse como leitor. O famoso trabalho Análise de Hamlet, entre 1915 e 1916, mostra isso. No começo do século XX, a ciência psicológica mundial vive um período de tensão. Surgem na Europa novas escolas psicológicas, como o freudismo, gestaltismo e nos Estados Unidos o behaviorismo. Desenvolviam uma psicologia aplicada, a psicotecnia. Já a Rússia tinha uma ciência acadêmica restringida, puramente universitária. A Revolução introduziu mudanças radicais, sendo a primeira delas analisar problemas de aplicação prática, devido a um país destruído e arruinado pela guerra. Surge um novo ramo da psicologia, a psicologia do trabalho, a psicotecnia. Nesse período, o Instituto de Psicologia, dirigido por Cherepanov, tinha a tarefa de elaborar uma nova teoria baseada no idealismo filosófico, a partir da filosofia do materialismo dialético e histórico, uma psicologia marxista, o que não foi bem compreendida por Cherepanov. Em 1923, acontece o primeiro Congresso Nacional de Psiconeurologia, na qual Kornilov apresenta o trabalho A Psicologia e o Marxismo. Depois do congresso, surge uma polêmica entre os psicólogos marxistas,
representados por Kornilov, e os idealistas, representados por Shepanov. Em novembro de 1923, o Conselho Científico Estatal decide destituir Shepanov do cargo de diretor do Instituto de Psicologia e nomear em seu lugar Kornilov. Kornilov e seus colaboradores se dedicaram a elaborar a teoria reactológica, mas não foi bem reconhecida e dominante entre os psicólogos da época. No campo da psicologia do trabalho, tínhamos Gelertsen e Shpelren e colaboradores. Os jovens Luria e Leontiev se ocupavam em investigar o método motor combinado. Borovsky estudava o modelo behaviorista, em trabalhos com a psicologia animal. Friedman estudava o desenvolvimento da psicanálise e Reiner estudava a psicologia social, juntando a reflexologia, o freudismo e o marxismo. Os psicólogos soviéticos foram os primeiros no mundo a iniciar a construção de uma nova psicologia marxista, e é nesse contexto que em 1924 chega Vygotsky. Em 1924 acontece o segundo Congresso Nacional de Psiconeurologia em Leningrado. Vygotsky participou do congresso com um método de investigação reflexológica e psicológica e causou grande impressão em Kornilov, que o convida a trabalhar no instituto. Nessa época, Vygotsky tinha 28 anos e era um psicólogo principiante. De 1922 a 1924, passa a dedicar-se à psicologia propriamente científica. O artigo apresentado por Vygotsky no Congresso em 1924 foi A Consciência como Problema da Psicologia do Comportamento. Também neste ano, Vygotsky se casa com Rosa Ismerova. No ano seguinte, nasce sua primeira filha, Gita, e 5 anos depois, em 1930, nasce Ássia. Em 1925, defendeu sua tese sobre o tema Psicologia da Arte. Vygotsky criticava a tendência ao reducionismo fisiológico e a incapacidade de descrever adequadamente a manifestação superior da psique, a consciência do homem. Fizeram parte da escola psicológica de Vygotsky, Leontiev e Luria, seus primeiros colaboradores. Mais tarde, uniram-se Bozovsky, Zaporozhet, Lievina, Mozorova, Slavina, Zankov, Kotieleva, Pashkovskaya, Sajarov, Sloviov, Eukonin, Schiff e outros. Foram as bases de trabalho de Vygotsky, o Instituto de Psicologia da Universidade de Moscou, a Academia de Educação Comunista e o Instituto Experimental de Defectologia, fundado por ele. No período de 1927 a 1931, Vygotsky desenvolve as bases da teoria histórico-cultural da evolução da psique. Vygotsky morre em 1934 de tuberculose e tem a sua obra censurada de 1936 a 1956. Devido à censura soviética, seus trabalhos ganharam dimensão pouco a pouco, inclusive dentro da Rússia.
No Ocidente, a primeira tradução de um livro seu, Pensamento e Linguagem, foi lançada só em 1962 nos Estados Unidos. Vygotsky nos deixou um grande legado a ser estudado. Então, convido você a ler as suas obras.